esse vídeo aqui. Eu até coloquei esse efeito aqui assim, meio diferente, pra dar uma quebra no assunto. Porque é um assunto um pouco delicado pra mim, mas eu queria falar aqui no meu canal no YouTube. Eu já gravei um vídeo parecido sobre esse assunto, mas eu vou postar de novo, né? E por isso que eu coloquei esse efeito, pra dar uma quebrada. Então, Titia Nara hoje vai contar um pouquinho aqui a minha história, do meu passado, da minha infância. Gente, eu não tive uma infância muito legal. Embora eu tenha nascido numa família evangélica, eu não fui feliz nisso. Minha família era muito rígida, especialmente meu pai. Não vou falar mal do meu pai aqui, mas ele era um homem muito rígido. Hoje ele é um homem, continua sendo um homem de Deus, mas hoje ele é mais assim... As pessoas mudam, né, gente? Deus, ele converte as pessoas ao longo do tempo. Não adianta você achar que o extremismo não é a solução de nada. Mas meu pai era um homem muito extremo. Então eu cresci debaixo dessa rigidez. Isso formou quem eu sou hoje, porém me trouxe muitas dores, porque eu era uma criança e eu não entendia muita coisa. E a gente sofria muita pressão, né? Então, resultado foi uma criança que hoje é uma adulta que tem transtorno de ansiedade e pânico por causa disso. Nas igrejas que eu frequentava antigamente eram muito rígidas e eu era muito cobrada, eu era muito pressionada, né, a ser perfeita. E eu não sou perfeita, nunca vou ser. Muito pelo contrário, acho que isso piorou mais ainda. Eu acabei me tornando um ser humano pior do que eu deveria ser se eu tivesse errado bastante. Então eu acabei me sendo pior do que quem nunca conheceu a verdade. Infelizmente, essa é a minha realidade. Por exemplo, na igreja antigamente, isso aqui, ó, essa blusa que eu tô usando aqui, isso aqui é um pecadão. Vou perverter vários homens. Mas hoje eu tenho plena consciência de que isso aqui, eu estou usando uma blusa dessa porque está calor e não porque eu quero que os homens olhem para o meu corpo. Hoje eu tenho plena consciência de que a intenção do meu coração é quem diz se eu estou pecando ou não. Porque não adianta eu mostrar para as pessoas uma coisa que o meu coração tá com outra intenção, tá? Então, hoje eu entendo que o pecado, ele nasce na intenção, tá? Naquela época eu era uma criança muito pequena e não entendia dessas coisas. Então hoje eu entendo que é muito mais importante o que acontece dentro de mim do que o que as pessoas realmente estão falando, ou estão pensando, ou estão me ensinando na igreja. Inclusive, esse vídeo aqui serve pra você que é mãe, pai, tá na igreja, tem um filho, e você tá achando que você enfiar o seu filho debaixo de uma doutrina muito rígida vai fazer o seu filho seguir Jesus realmente. Não vai. O ser humano, ele tem que ter o livre arbítrio para escolher Deus. Ele vai ver o pecado e ele vai ver Deus. Então ele vai escolher Deus porque ele se identifica com Deus. Ele vai conhecer a palavra de Jesus e ele vai conhecer o pecado. Não tem como uma pessoa ser convertida se ela não conhecer os dois. Por isso que pressionar uma criança, um adolescente a seguir Jesus não vai funcionar. Você vai estar traumatizando uma criança, adolescente, você vai estar adestrando uma criança, adolescente para viver no automático. É o que a gente vê na mídia. Essas crianças e adolescentes brigando aí. É isso daí. Então, se você é pai, se você é mãe, deixa seu filho conhecer os dois lados. Porque Deus, ele já sabe que a nossa natureza é de errar. Mas a gente tem que conhecer o erro para escolher o certo. De modo consciente, de coração, sabe? É como se fosse, por exemplo, você se identifica com alguma coisa. Eu gosto da cor amarela, mas eu não gosto da cor rosa. Você se identifica com o amarelo,
porque você gosta. É isso. Não tem como você falar, eu gosto de Deus. Você nem conhece Deus. Você não tem nem consciência do que é Deus. Sabe como é que Deus é? Ele é rígido. Ele não dá mole pra ninguém. Existe uma teoria aí no mundo sobre Deus. Ai, que Deus é bonzinho, que Deus ama. Não. Se não fosse Jesus, tava todos nós aqui, ó, lascado. A gente tava todo mundo fritinho já. Assado, frito. Essa é a realidade. Hoje eu tava ouvindo uma música num restaurante, uma churrascaria, e estava falando assim na música: ai de mim se não fosse Deus. Meu querido, tem uma novidade pra te contar. Ai de você se fosse Deus. Porque Deus, ele não poupa ninguém. Ele mesmo fala na Bíblia que se não fosse Jesus, coitado de nós. Então, sempre coloca isso na sua cabeça. Se não fosse Jesus, coitado de você. Porque Deus, ele não te pouparia. Então eu custei pra aprender essas coisas, sabe? O meu maior medo hoje em dia é quando eu vejo uma criança, um adolescente, e os pais pressionam essa criança a seguir Deus à força. Não faça isso, pelo amor de Deus. Você vai traumatizar essa criança. Eu sou traumatizada, gente. Eu sou traumatizada. Então, quando eu tinha ali meus 14, 15 anos, eu escolhi Jesus de verdade. Porque eu me identifiquei. Mas eu já estava muito traumatizada com muita coisa. Mas eu escolhi de forma consciente. Então, a gente vai na igreja, a gente lê Bíblia, a gente escuta louvores sobre Deus, sobre Jesus. Não é porque a gente quer ser santinho, que a gente quer esconder nossos pecados. Não é isso. É porque a gente quer se refugiar nele. De quem a gente é. Das coisas mesmo que a gente mesmo faz. A gente quer mudar, a gente não quer ser quem a gente é. Então, nosso refúgio é ele. Por isso que a gente corre pra ele. A gente quer fugir da gente. Então, quando você vê uma pessoa toda errada chegando na igreja, não julga a pessoa. Aí ela tá indo pra igreja pra esconder pecado, tá indo na igreja porque quer ser santinho. A pessoa tá indo se refugiar em Jesus, não tá indo se refugiar em você. Você não manda na igreja. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Eu ouvi essas coisas. E eu não tô nem aí. Eu tô me refugiando em Jesus, não em você. Que tá me julgando. Porque eu aceitei Jesus na minha vida. Quer dizer, ele me aceitou, não foi você. Você não precisa me aceitar. Se você quiser ir pro céu, você vai ter que me aceitar sim. Porque eu vou. Enfim, gente. Então, a intenção desse vídeo é mostrar pra vocês que a minha infância não foi fácil. Muita gente acha que só porque a gente nasceu na igreja a gente tem que ser perfeito. Não é assim. Todo mundo tá aqui vivendo e aprendendo alguma coisa. Mas respeitem as pessoas, porque todos nós estamos em construção. Ninguém que é sábio totalmente, sabe tudo, tá? A gente tá aqui aprendendo. Então, é isso. Quando você vê uma pessoa errada entrando na igreja, ou quando você vê uma pessoa saindo da igreja também, entenda que aquela pessoa ali, ela tá em construção ainda. Apenas estenda a mão pra ela.